vimos nesse exercício que o nosso formulário entra com o nome e o salário e ele calcula o aumento e o novo salário. Esse aumento ele é baseado na faixa salarial, 50%, 40%, 30%, 20%, 10% e 5%. Então, a princípio vamos observar aqui, se nós colocarmos aqui um José, ele tem um salário, por exemplo, né, de, vamos imaginar aí, R$300, né? Vou colocar 250. 250, automaticamente ele vai dar 50%, né? Se for 340, ele vai dar 40%, né? Se for 600, ele vai dar 30%, né? Continuando aí, se for 750, ele vai dar 10%, e se for 1050, ele dá 5%. Muito bem. Vamos então acrescentar aqui o módulo. E neste módulo vamos ter um pequeno probleminha aqui. Então temos o módulo, a inserção do módulo, e aí vamos inserir uma sub, né? Dentro do módulo vamos inserir uma sub. Vamos chamar essa sub de formulário, aonde vamos chamar o formulário. Então user form1.show, ok? E vamos voltar à planilha e fazer a inserção de um botão. Então a gente tem aqui um botão, vamos imaginar que o botão estivesse aqui, por exemplo. Associamos formulário, a pasta é a 7A, ok? O nome seria o que? Formulário, por exemplo, né? Formulário. A gente pode redefinir o tamanho, né, da fonte, digamos 16, né? Então, a princípio, eu tenho o percentual, né? Então se eu clicar aqui, ele fala que não está disponível. Vamos verificar o que aconteceu aqui, se ele desabilitou a macro. Então vamos verificar aqui, está habilitada. O formulário está aqui, está rodando normal o formulário, né? Então vamos voltar e verificar por que ele gerou erro, né? Atribuímos ao macro, formulário, né? Ok, vamos verificar então. Abre normalmente. Então José, salário, se for 300, então ele já era a situação. Muito bem. Agora vamos mostrar o funcionário que teve maior aumento, né? Bom, maior aumento pode ser em termos de valor, né? Então significa que seria a diferença, o aumento é a diferença entre o que está na linha 2, né? Ou melhor, na linha 4 menos o que está na linha 2. Esse aumento representa valor, não é percentual, porque o percentual está fixo, né? Que a gente já sabe. Então vamos pegar em termos de valor, né? Muito bem. Então para isso a gente vai ampliar aqui o nosso formulário. Vamos ampliar o formulário de tal forma que a gente consiga fazer a inserção de um label, né? Aonde vamos colocar aqui as mensagens, né? Vamos chamar isso aqui de LBL message, né? A princípio o caption dele não tem nada. A fonte, vamos colocar a fonte como sendo o tamanho 12. Tamanho 12 na fonte, né? E vamos observar o código. Novamente, o cálculo do maior, né? Então, vamos pensar aqui, nós temos o que? O novo, que é o novo salário, e nós temos o salário. Nós temos já as duas informações para cada operação. Só que como nós temos que executar o comando for, né? Então o for que vai
do i igual a 2 até o fine row, né? Até o fine row, next i. Então, novamente, usando aquela técnica, né? Então a gente define o maior como sendo cells, no caso 2, vírgula. Então vamos imaginar, né, o que é, em termos de maior aumento. Então na verdade seria a diferença, né? A diferença do que está na coluna 4 menos a coluna, na coluna 2. Então cells 4 ponto value, que está na coluna 4, tá certo? Menos o que está na coluna 2, ponto value. Esse é o primeiro elemento. Ok? Muito bem. E novamente, né, eu tenho que criar o comando condicional. Se, tá? Bom, a princípio, para cada valor de i, eu tenho essa diferença. Então, podemos colocar aqui uma variável chamada diferença. Ou vamos colocar aumento. Né? Aumento é igual a cells, a diferença entre cells i,4 ponto value menos cells i,2 ponto value. Né? Se essa, bom, então nós estamos falando de aumento. Então, quando esse aumento for maior ou igual, né, a variável maior que eu criei, então o que eu faço? Eu tenho que guardar o que? A linha, certo? Tem que guardar a linha, né? Então, no caso, a princípio, a linha recebe o valor de i, né? E antes disso, eu preciso atualizar, a princípio, o aumento, né? Ou seja, maior recebe o aumento. Ok? E aí eu finalizo aqui com a princípio um end if. Né? Bom, então eu tenho aqui a diferença, né, entre o novo salário menos o salário atual a partir da linha 2. Né? E aí vou armazenando a linha. E aí a mensagem que eu tenho, né, é igual, né, a pessoa com maior aumento é igual. Aí o e-comercial seria o que? Os cells, né, linha, vírgula, ponto value. Ok? E aí o LBL message ponto caption. O caption dele vai ser o que? Né? Apenas a mensagem. Apenas uma informação. Então vamos verificar se está ok. Né? Então já tem uma informação lá, que tem um aumento. Então na verdade aqui o aumento vai ser de R$120, tá certo? Vamos colocar o Pedro. O salário do Pedro, digamos que seja 200. Então é menor que 300, né? Então 50%, a princípio deu R$100. Então uma pessoa com maior aumento é José, né? Que é a diferença dá 120. Né? Agora se eu colocar aqui o Carlos, vamos imaginar que eu tivesse aqui 350, né? Vamos ver se continua. O Carlos já tem uma maior diferença, porque a princípio 350 menos 490. Né? Então eu teria 140 a diferença entre um e outro. Okay? Então ele já me dá qual é a linha, né, que tem a maior diferença. Na verdade, essa diferença representa o aumento. O aumento que eu tenho